Uma cirurgia que aumentou muito nos últimos anos é o explante de silicone das mamas. É uma cirurgia que eu tenho feito semanalmente. Mas você sabe como eu me tornei uma referência nesse assunto? Olá, para você que não me conhece, eu sou Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico e o que eu quero contar para vocês hoje é um pouco de como eu me tornei uma referência no explante de silicone das mamas. Então, toda essa história começou lá no ano de 2009, há mais de 15 anos atrás. Na época, existia um boom dos implantes mamários. Então, não só para aumento das mamas, como existia inclusive um conceito nessa época de que se você retirasse os tecidos das mamas, nos casos de mamas caídas ou até mesmo de redução de mama, e substituísse esse tecido mamário por uma prótese de silicone, você teria uma queda mais lenta das suas mamas. Já nessa época, eu preocupado com a naturalidade das mamas, procurando entregar uma mama mais natural e realmente preocupado o fato da prótese de silicone ser um corpo estranho ao nosso organismo, já estava em busca de uma opção ao silicone, podendo oferecer um tratamento mais natural para os pacientes e que deixasse as pacientes longe da preocupação de estar fazendo exames de rotina, preocupação com essa prótese. Então ali eu desenvolvi um trabalho já usando o que a gente chama de autoaumento. Então, como que era esse autoaumento? Eu usava tecido, já naquela época, ainda uso hoje, né? Mas naquela época eu já descrevi a utilização do tecido mamário, que seria retirado quando vai fazer uma mastopexia ou uma prótese com substituição de silicone, ele seria reaproveitado e eu ainda preconizei a elevação de uma cinta, de uma alça do músculo peitoral para fazer um suporte, tipo um sutiã. Então esse tecido da mama ou até mesmo do abdômen, ele passa por baixo dessa alça muscular e essa alça oferece então um suporte. Então a gente consegue fazer realmente um autoaumento. Esse tecido ele fica ali sendo utilizado como se fosse um implante, mas feito de tecido vivo do próprio paciente. Esse trabalho, inclusive, eu mandei para publicação em 2013, ele foi publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica em 2015. Vou deixar aqui o link dessa publicação e eu também apresentei esse trabalho nos Estados Unidos, inclusive foi também publicado na Plastic and Reconstructive Surgery. Vou deixar aqui o link também dessa publicação que foi apresentada em 2017 nos Estados Unidos. E nesses trabalhos eu fiz vários estudos demonstrando a eficácia desse tecido associado à alça do músculo peitoral, que é o sutiã interno, que muita gente fala hoje, mas que na verdade o que falam é basicamente pontos de contenção para a prótese, e nessa época eu já preconizei o sutiã intramamário realmente como uma ferramenta para sustentar o tecido glandular. Além disso, em paralelo, eu também comecei a desenvolver a lipoenxertia. Começou com o meu trabalho, com os trabalhos já no mestrado, doutorado e até pós-doutorado. Esses trabalhos foram publicados. Lembrando que até 2009, desde 1987, a lipoenxertia mamária ela era proibida. Por quê? Porque se feita de forma inadequada, ela acabou levando a várias complicações na época, na década de 80, além de uma reabsorção, resultados bastante insatisfatórios, o que fez a Sociedade de Cirurgia Plástica na época proibir o procedimento, pois era um procedimento que não dava um resultado satisfatório e inclusive causava muitas complicações. Mas, né, com base inclusive na minha contribuição também com os meus trabalhos desenvolvidos durante as minhas teses de mestrado e doutorado, os trabalhos começaram a demonstrar a segurança desse procedimento que hoje já é feito de rotina, lembrando a necessidade de estar fazendo de forma adequada, senão as complicações elas realmente existem. Então também vou deixar aqui na descrição alguns desses meus trabalhos desde 2012 com a lipoenxertia mamária. Então nessa época aí de 2009 a 2014, tinha muitos pacientes que às vezes não aceitavam retirar as mamas para substituir suas mamas por silicone. E aí já foi uma grande oportunidade de eu estar recebendo esses tipos de pacientes, então que me procuravam para estar fazendo esse tipo de cirurgia. Então, cirurgias de aumento de mama ou até mastopexia, que é a elevação das mamas, sem o uso de silicone. E já nessa época surgiram também os primeiros casos de explante de silicone. Nessa época, uma coisa bastante interessante que surgiu, que ainda é possível fazer, mas que a pessoa já tinha o explante e ela não queria ganhar, às vezes, cicatrizes adicionais. Então, nessa época, a gente já começou a trabalhar também com uma prótese de silicone, que a gente fala que é uma prótese de transição. Então, por exemplo, uma paciente queria, com base, claro, no meu procedimento de lipoenxertia, a gente poderia, então, num primeiro momento, sem fazer massopexias para ganhar cicatrizes adicionais, a gente poderia, então, estar tirando uma prótese de, por exemplo, 300, 350 ml, substituindo
por uma prótese de 150 ml e fazendo um enxerto de gordura, e depois de alguns anos a paciente poderia fazer uma segunda sessão de lipoenxertia e tirando definitivamente. Foi nessa época, hoje ainda a gente faz esse tipo de cirurgia, mas começou a ser desenvolvido ainda lá no começo dos anos ali 2010, até 2015 mais ou menos, que seria um explante sem a necessidade de cicatrizes adicionais que existe hoje na mastopexia quando a pessoa quer fazer o explante de imediato. Bem, então, em 2014 começou a surgir um boom do linfoma de grandes células. O linfoma ele foi percebido principalmente em próteses texturizadas e de poliuretano, principalmente no mundo inteiro, alguns poucos casos que tiveram, e aí começou a surgir uma grande preocupação nessa época com o uso do silicone nas mamas, principalmente estando envolvido com um possível câncer. Não é um câncer de mama, é um câncer do sistema linfático, mas também começou a aparecer uma grande preocupação e muitas mulheres, inclusive, já começaram a optar por estar fazendo o explante. Já também começou aquele conceito entre os cirurgiões plásticos de não mais estar fazendo a substituição de glândula mamária natural por prótese de silicone. Então, nessa época, eu já comecei a receber muitos pacientes, inclusive encaminhados por mastologistas e até alguns outros cirurgiões que estavam optando por estar fazendo o explante de mama e estar fazendo, então, a retirada desse silicone e estar tentando reconstruir a mama com técnicas mais naturais, seja com retalhos, como eu descrevi anteriormente, ou até mesmo o uso da lipoenxertia. Então aí eu já comecei a fazer bastante explante de mama. E depois de 2018, o que a gente tem percebido ainda é a grande influência das redes sociais. A gente tem deparado com uma quantidade muito grande, às vezes, de profissionais pouco qualificados ou até sem muita experiência no assunto. Algumas vezes nem são cirurgiões plásticos, que acabam, por meio de marketing das redes sociais, se autopromovendo e fazendo cirurgias sem ter muita habilidade, com grande frequência, o que levou a grande número de complicações, principalmente relacionadas ao silicone. Associado a isso, a gente ainda percebeu também a facilidade desses pacientes em estar divulgando problemas, principalmente relacionados à doença do silicone, que é uma entidade, uma doença que está relativamente frequente no nosso meio, principalmente por contaminação da prótese, uma técnica inadequada, a prótese colocada num ambiente não apropriado. Tudo isso favorece um desenvolvimento de um problema imunológico, infecção de prótese e então o aparecimento dessas doenças do silicone e o aumento realmente bastante elevado das complicações relacionadas ao silicone. Então aí foi o grande boom realmente do explante e com isso eu tenho feito com cada vez mais frequência essa cirurgia que é hoje o dia a dia, a cirurgia que eu tenho feito semanalmente aqui na minha clínica. Então aqui eu quero só para exemplificar, mostrar esse caso aqui, por exemplo, dessa paciente em que a gente fez o explante dela e a gente não precisou fazer a mastopexia, porque a gente conseguiu por meio da lipoenxertia tirar a prótese dela, fazendo a substituição do implante mamário apenas por gordura, sem o uso da mastopexia. E aqui outros casos em que a gente faz então o explante convencional, um tempo único, que é feito o explante, tirando toda a cápsula, tudo da mama, e depois a gente já faz a mastopexia, acrescentando ali mais gordura para volumizar. São casos que a gente usa, inclusive, a técnica short scar, que são aquelas cicatrizes reduzidas, principalmente na vertical, que é geralmente a cirurgia feita de explante em tempo único. Bem, então essa foi minha história com o explante de silicone. A gente pode ver que ela surgiu há mais de 15 anos, que passou por várias etapas, que a prótese de silicone ela sempre envolveu muita polêmica desde o começo, né? E a cirurgia plástica passou por muitas transformações. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e querem compartilhar com pessoas que estão pensando em fazer o explante, compartilhe esse vídeo. Se vocês gostam de assuntos relacionados à cirurgia plástica, siga o canal Cirurgia Plástica Sem Segredos, onde eu estou sempre discutindo assuntos relacionados à cirurgia plástica, baseados em fatos com a minha experiência em estudos científicos. Ative o sininho para receber notificações de novos assuntos. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse assunto e têm interesse em estar fazendo esse procedimento, agende uma consulta para avaliação aqui na clínica. Ela está localizada na Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo. Aqui a gente oferece uma estrutura com conforto para poder te acolher e uma equipe preparada para poder te oferecer tudo o que é necessário para uma consulta de qualidade. Temos ainda um centro cirúrgico ambulatorial, onde podemos fazer procedimentos de pequeno porte e, quando necessário, estamos próximos dos principais hospitais de São Paulo, onde fazemos as cirurgias de maior complexidade.